Boa noite, povo. Amanda e Jordânia. Fecha a porta dela. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse, será assim a tua descendência. Irmãos, Abraão se encontrava no interior de sua tenda, vivendo um momento de dúvida na sua vida. Amados, tenda é um lugar que limita a visão do que o Senhor tem para nós. Tenda é o lugar das conformidades, ela limita a visão do milagre. Por isso o Senhor mandou Abraão sair da tenda das dúvidas, das dificuldades. Saia da tua tenda e busque as promessas daquele que é fiel para cumprir. Deus tem promessas para você. Louvado seja o nome do Senhor. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Ela está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, todas importam as estrelas do céu, assim será tua descendência.
E aí, povo de Deus, boa noite a todos. Boa noite. Boa. Tudo na paz? Como é que vocês Boa estão? noite. Todo mundo bem? Firme? Na paz, graças a Oi, Deus. pessoal. Irmão aí, geral? Vou dar um oi. Olá, E aí, pessoal. como é- Olá. E aí, Maria de Fátima? Como é que Boa tá noite. tudo aí? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Tudo aí, ó, Alex, Suelen, Amandinha, Wilson e Márcia tá aí com a gente. Cadê minha câmera, gente? Ah, agora sim, agora tá aparecendo. Jussiara, Léo trabalhando. Tem que trabalhar, né, Léo? Tem jeito. Escutando não, gente, vocês. Eu só fico Oi? aqui me experiência. Agora eu tô escutando. E aí, gente, o que vocês contam de novo? O que Deus está falando no coração de vocês? Ou como está aí a vida de vocês? Conta aí alguma coisa pra gente. Todo mundo aí, quem quer contar. Como é que vocês estão? Fala, dona Muitas Márcia, como é que você tá experiências. aí? Muitas experiências pela madrugada. Sério? Oi. Experiências boas? Muita batalha espiritual, mas muita revelação de Deus também. Que top! É outro nível. Punk. É punk, dona Como Natália? diz a pastora, sinistro. Sinistro, é brabo. Quem mais? Como é que vocês estão aí? Conta pra mim. Fazer cara de ué. Vai, Suelen, como é que tá aí? Conta aí o que Deus tá falando em sonhos. Suelen é a mulher dos sonhos. Sonho ainda não. Eu sonho meio louco aí, mas não tem nada a ver, não. Eita, meu Deus. Intercessão, essas coisas mesmo. Tá orando, tá vigilante. Isso aí, firmona. Quem mais, gente? Quem mais? O Jussiara tá aí? Tá, ela não fala. Hã? E ela é doida pra falar, mas ela não fala. Não, hoje ela vai falar. Hoje nós vamos esperar para prosseguir até que a Jussiara fale. Ferrou, hein? Vai, Jussiara. Ela tá no mudo. Não, ela da outra vez ela não conseguiu. Ah, tá. Não deve ter conectado lá pelo áudio. Quem mais? Fala aí, Alex. Como é que tá tudo aí, meu irmão? Tudo na paz? Nós estamos só em oração e na dispensação do Senhor. Isso aí. Hoje tá de casa? Tá de boa? Trabalhando. Estou agarrado. Maravilha. Eita, filha. Tem jeito, né? Alguém tem que trabalhar. Mas o Verdade. país para. E aí, Márcia, o que você conta de novo? Tudo bem, tá tudo tranquilo. É? Vocês estão me ouvindo? Sim? É meio tenso, né? Tudo que está acontecendo, mas estamos bem. Graças a Deus. Agora parou, Márcia. Caiu a conexão dela. Mas estamos bem. Só em oração, pedindo para isso passar. É, isso aí. Né? Isso aí. Quem mais? Jordânia, quer falar como é que tá aí? Tá tudo bem? Cadê ela? Fala, Jordânia, tá tudo bem?
Oi, boa noite, tudo bem? Ah, que bom. Olha lá, vai, Maria de Fátima, você não se controla. Ninguém fala, né? É para eu me controlar? A gente só não tá te vendo. É para eu controlar? Ah, é Tirou porque aí às para a vezes a gente Raíssa tá não com... aparecer, né? Não, não é isso. É que às vezes eu tô, por exemplo, hoje eu tô com duas olheiras enormes, dormi mal a beça, aí eu fico querendo esconder a cara. Tá certo. Mas assim, o pessoal falando sobre batalha e guerra espiritual, né? E eu acho que agora vai começar, acho que todo mundo meio que sentir isso, porque você começa a ir para a posição que você deve estar. Essa questão de você olhar para dentro, se examinar, santificar, se separar, comprar uma guerra, entrar na guerra que deve ser, né? Que é a guerra espiritual. Efésios capítulo 6 vai dizer lá que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, mas ela é contra as potestades, né? Efésios capítulo 6, a partir do 10, vai falar sobre a armadura de Deus e vai falar sobre essa questão dessa guerra. Então, você, quando começa a estar nessa posição e você ocupa seu espaço na guerra que a gente foi chamado, porque a gente está vivendo essa guerra, mas essa guerra não é uma guerra de carne nem de sangue, é uma guerra espiritual. É uma guerra que o povo de Deus está sendo convocado e chamado para ocupar o seu lugar, ocupar o seu espaço. E eu acredito que a partir daí, quando você tem essa consciência, que é a questão do culto racional, né? De você saber o que você está fazendo, qual é o seu papel, onde que eu me encaixo nisso aqui. Aí as coisas começam a esquentar, literalmente. Porque você começa a lutar contra as coisas que você não vê. Você está brigando com algo espiritual e sai daquilo que é natural. E daí você vai sentir a perseguição, a afronta, mas devemos nos lembrar que essa guerra, apesar da gente estar lutando, ela não é nossa. Ela é do próprio Deus, e Deus está conosco. E se Deus está conosco, a gente tem que fazer o nosso papel, nos revestindo das armaduras de Deus e sairemos triunfantes diante delas. Mesmo que a gente passe por momentos difíceis, mesmo que as noites sejam mal dormidas, né, como algumas pessoas, eu particularmente essa noite eu não dormi. A Raíssa também não, ela falou para mim logo cedo, mamãe, eu tive um sonho, eu fiquei com medo de dormir, eu vi isso e tal. Até as crianças, elas começam a ser movidas e a tocadas, porque a gente está brigando pela coisa certa. E quando a gente está brigando pela coisa certa, as potestades, de alguma maneira, elas se levantam. Agora, sabendo que não é contra nós, não é contra mim, não é contra você. Se eles se levantam, não é contra nós, é contra o próprio Deus. E se a gente está confiando em Deus, todas essas lutas, todas essas batalhas, elas serão vencidas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aí eu queria só ler essa passagem sobre a armadura de Deus no Efésios capítulo 6, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os postes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficardes firmes. É isso. Legal. Que a gente possa se revestir de toda a armadura de Deus, porque as lutas certamente virão. Mas possamos aí passar diante disso revestido, para que a gente possa permanecer. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. E é tão assim, pastora de Deus, essa questão,
E anteontem eu travei uma batalha muito grande aqui em casa, na madrugada, 2 horas da manhã. Compartilhei até com a pastora Andréia sobre, e Deus, eu senti a presença de demônios dentro da minha sala. Só que eu não conseguia, era muita morte no sonho, mortes terríveis, e Deus não me permitiu ver, mas Deus me permitiu sentir a presença deles, e foi muito forte. E eu só orei que no nome do Senhor eles saíssem daqui da minha sala. E eles saíram. Foi quando Deus me fez abrir os olhos e falou que Ele estava me guardando. E o meu corpo tremia, porque eu senti no espírito e ao mesmo tempo na carne, né? E Deus falou sobre essa questão também da armadura, e a pastora, né? Compartilhei com a pastora sobre isso, e ela conversou sobre isso, falando que quando a gente toma uma posição, entra na nossa posição, né? Entende o nosso eu, essas coisas acontecem mesmo, né? E que é para eu me preparar. Eu falei assim, eu acho que não vai demorar muito para que Deus me faça vê-los. E a pastora falou que é nesse patamar mesmo. E é realmente essa questão, quando a gente se alinha, quando a gente se posiciona, Deus começa a nos levar a níveis assim tremendos, terríveis, mas necessários para que nós venhamos a estar atentos, porque os dias são maus, mas Ele está conosco. Amém. Verdade. Amém. Verdade. Mais alguém, gente? Silêncio total. Fala, pastora Andréia. Ah, pastor André, por favor, pastor André, fala aí. Calma, gente. Então, hoje o pastor ele compartilhou com a gente logo na manhã cedinho esse texto que está em Efésios 6:12, que fala porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então, eu gosto muito de falar sobre isso, mas ao mesmo tempo eu gosto de falar muito sobre nós, sobre aquilo que a gente precisa em nós vencer para esse tempo. Porque existe o nós, existe o mundo, e existe, depois dessas duas estruturas, essa atmosfera do mal, né? Que a Fátima falou aí muito bem. Então, para esse tempo, eu penso que esse tempo de casa, de estarmos aqui sozinhos, de alguma forma reclusos, eu penso que é um tempo de nós vencermos ou experimentarmos de Deus para que em nós sejamos vencidos em áreas que precisamos nesse tempo vencer ou reconhecer, porque essa luta ou essa batalha, ela é inevitável para aqueles que são escolhidos e são filhos de Deus. E eu acredito fielmente que Deus tem nos convocado para esse tempo. Eu acredito fielmente que Deus ele tem nos preparado para esse tempo, porque quando os filhos de Deus eles vão se levantar, porque toda a criação ela espera pela grandiosa manifestação dos filhos de Deus. E nós somos essas pessoas. Então a gente pensa, ou nós pensamos que muitas das vezes, essa estrutura do nós, que na verdade representa o que eu sou, ou o que eu faço hoje, a forma que eu me comporto, ela não de alguma forma, ela não tem a ver, ou ela não afeta, ou ela de alguma forma não afeta a estrutura do mundo espiritual, né? Que a gente às vezes espiritualiza muito. Mas ela, em primeiro lugar, tem a ver muito com a nossa estrutura, a estrutura do indivíduo, né? Do ser, do que nós somos, o nosso ser humano, o nosso ser alma. Então, eles vêm, e eu acredito que nós só somos tentados nos nossos próprios maus desejos. Eu acredito que esse tempo de visitação de Deus é para que haja um alinhamento nesses nossos maus desejos, para que em tempos de guerra, em tempos de batalha, nós sejamos preparados, sim. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra todos esses dominadores que regem todo o mundo, porque o mundo jaz no maligno, ele não é do maligno no mundo. O mundo ele foi feito por Deus e foi feito para nós. Mas cabe a nós também estarmos posicionados nesse mundo
jaz no maligno, porque eles vêm para nos tentar naquilo que nós precisamos vencer. Então, quando vencemos a nós mesmos, ou quando em toda essa estrutura nós nos conhecemos, ou passamos a nos conhecer, ou entendemos a nossa identidade que está em Deus, todas essas coisas elas passam a fazer um sentido para nós. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, a gente precisa, eu acredito nesse tempo, levar isso em consideração, na nossa estrutura, nossa identidade, o nosso eu, aquilo que a gente precisa vencer, porque o mundo espera uma grandiosa manifestação dos filhos de Deus. E esses filhos somos nós. Eu acho isso tremendo, porque aquilo que cada um de nós temos vivido, temos confessados, temos experimentado de alguma forma temos aberto mão daquilo que é mal em nós, daquilo que precisa mudar ou melhorar, para que o reino avance, para que os filhos de Deus avancem também nessa estrutura do mal. Que aqueles que estão em Cristo Jesus vencem isso de uma forma muito poderosa, porque a autoridade de Deus ela está em nós. Acho que é isso um pouquinho. Não sei se falei muito, não sei se entenderam, mas é um pouquinho. A nossa luta não é contra carne e sangue. Então, acho que o primeiro passo é o nós, depois vencer o mundo, né? Porque Jesus venceu, e depois essa etapa aí desses seres do mal, esses dominadores, que aí eu acredito que fique mais fácil. É isso, pastor Renan. Verdade, verdade. Muito top. É top. Tá bom, Maria de Fátima? Oi, Raíssa! Oi. Vai, meu Grande, hein? Já se escondeu. Figura. Ela participa de todos os cultos, mas sempre escondida. Tá ótimo, André. É isso mesmo. É por aí. Sim, com certeza. Tem o nós, né? Acho que o nós ele é bem forte nessa estrutura e é um pouquinho disso. Mas é por aí. A gente precisa saber descobrir em Deus mais coisas. Isso aí. Agora é o pastor Renan que vai falar, né? Agora é o pastor Renan. Não quero falar não, gente. Eu vi só que tô criando a live aqui só. Não, o pastor Renan vai falar. Pela manhã, pensei que a Suelen ia pregar. É o quê, pastora? Pastor Renan acordou hoje pela manhã e disse que o coração dele estava queimando quando ele ouviu, nesse texto de Efésios 12, falar a palavra dominadores. Olha aí. Mas isso não é novidade, meu coração tá queimando direto, gente. Fala, pastor! Fala! Ai. Não, eu acho que o que vocês estão falando tem tudo a ver com o texto, né, que eu coloquei lá. Foi mais particular, né, quando, sei lá, eu acordei, na verdade, com esse texto, né, em mente, e quando eu fui ler... Onde postou esse texto? No grupo do VOV. É que você não está lá, né? Tem que estar lá, Maria de Fátima. E a gente colocou... E quando eu li o texto, né, eu estava lendo, aí geralmente a gente sempre fala, né, que a nossa luta não é contra sangue, contra a carne, mas contra os principados e as potestades, né? E, só que aí o texto ele continua, né? Depois que ele fala de principados e de potestades, aí ele fala sobre esses dominadores, né? Que estão no mundo tenebroso. Não sei se na tua versão tá assim, Fátima. Como é que tá aí? É o 12 que você está falando? Acho que é. É 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A dela tá um pouco diferente. Mas é isso mesmo, o contexto é esse, né? O 6:12, por exemplo, aqui no meu. Tá igual dela. Mas a versão que eu li no meu celular estava assim. Deixa eu ver se a da versão da Raíssa é melhor. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é,
os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escravidão. Mais ou menos essa parte dos dominadores deste mundo, né? Quando ele fala. E quando eu li isso, aí meio que foi, sabe, uma coisa assim que você sente, cara, é contra isso aí que está lutando agora. É como se não, eu associei o seguinte: a gente pegou que o que está acontecendo talvez seja por uma permissividade de Deus, né, no geral, para trazer, seja lá o que for, um despertamento, arrependimento, etc. Mas essa ideia do dominador é que ele entra nesse tempo também, né? Então ele pega talvez uma ação que está acontecendo de Deus e ele começa a associar isso ao domínio que ele já exerce, né? Então o diabo ele sempre faz isso, ele age em cima daquilo que Deus faz, daquilo que Deus fez, né? Então ele acha uma brecha em alguém que não está vendo aquilo que Deus está fazendo, por exemplo, no meio desse corona e tal, vírus danado, ele entra no medo, assim, as pessoas têm medo, ele vai e domina sobre aquela parte do medo. Mas eu particularmente acredito, assim, que isso tem a ver com o propósito talvez dessa reunião, que é o seguinte: isso que a gente está falando aqui, que a Fátima falou muito bem, a Andréa, a Tati comentou das experiências dela, na minha opinião, gente, é algo totalmente natural. É como a Fátima falou, agora que a gente está chegando na nossa posição... Está dando microfonia, tá ruim de ouvir. Por que está dando microfonia? Está dando de novo? Agora tá bom, agora dá para te ouvir. Porque nós estamos entrando na nossa posição correta, isso começa de alguma forma a acontecer, né? Então isso é algo natural. A gente precisa entender isso. Isso é algo natural que deveria acontecer na nossa vida ativa em Cristo. Então, se nós estamos ativos em Cristo, essa é a nossa luta, é isso que vai acontecer. E tem tudo a ver com o que o Dan falou. O Dan fez uma live, eu escutei uma partezinha só, mas o que ele falou foi muito interessante, que ele falou assim, talvez a igreja está sofrendo muito esses dias de quarentena, porque não pregou, não ensinou os princípios básicos da fé para o seu povo. E por não pregar, não ensinar os princípios básicos da fé, hoje está todo mundo sentindo falta disso. Está todo mundo com uma dificuldade enorme de viver a sua vida espiritual, porque não aprendeu o que era um princípio básico, como é isso aí que a gente está falando agora, né? Das nossas lutas espirituais, né? Então, eu senti essa necessidade de reafirmar, e até achei bom, né, o que a gente tem pregado sobre essa nossa vida cheia de princípios, né? Por essa nossa vida que deve ser experimentada com os princípios de Deus, como esse que a gente está falando, de uma luta que nós devemos lutar, que particularmente não é uma luta nossa, o próprio Deus ele vai lutar conosco, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma luta que nós temos que ter, é uma luta que nós temos que participar, né? Como a carta dos Efésios está falando, né? Vamos nos revestir dessa armadura para poder lutar. Então, são princípios como esse que a gente deveria ter firmado no nosso coração para aprender a viver nesses dias, nesses tempos, né, de dificuldade. Por exemplo, um princípio que a gente fala muito aqui, da nossa necessidade de vida relacional com Deus. Você ter relacionamento com Deus além do domingo à noite, além do culto da igreja. Hoje, por exemplo, quem não entende isso está sofrendo muito, está tendo uma dificuldade enorme. Talvez a sua fé, a fé dessa pessoa, está sendo até abalada, está sendo até, né, sofrendo impacto também. Por quê? Porque ela não tinha um princípio básico, um entendimento básico de que ela tem que ter um relacionamento com Deus, onde ela estiver, seja na casa dela, seja no trabalho, seja onde for. Então, esses princípios básicos, né, que são básicos mesmo, que a gente tem que se agarrar nesse momento, né? E que a gente deveria pregar ao longo da nossa caminhada. Então, há uma necessidade de você viver o seu relacionamento com Deus. Agora é o melhor momento. Essa é a melhor oportunidade de nós relacionarmos com Deus na intimidade, na particularidade, né, do eu.
Então, ao mesmo tempo, como das lutas, das guerras espirituais que nós devemos ter e lutar nas nossas vidas, é um processo natural, é uma coisa que acontece, que a gente experimenta por viver ativamente em Deus. Então, eu acho que quando a pastora André falou ali, legal, da nossa preparação, né, eu acho que a nossa preparação também tem a ver com esse conhecimento. Você tem que saber o princípio, e por saber esse princípio, você sabe que isso vai acontecer, é natural. É como se você já tivesse uma base, né? Você fala assim, caramba, como a Tati comentou ali, poxa, caramba, está acontecendo tudo isso e tal. É uma coisa natural que ela está descobrindo e está se conhecendo através agora também de um princípio bíblico, de que essas coisas é a nossa verdadeira luta. A gente não luta com o vizinho que está de mal com a gente ou com sei lá o quê, né? com outra pessoa. Nós lutamos contra seres espirituais, contra potestades, contra principados, contra os dominadores desse mundo. Mas para isso a gente tem que ter esse entendimento. E eu fiquei muito feliz quando ele falou sobre isso, ao mesmo tempo triste, né? Porque é uma realidade de que a gente não tem pregado os princípios básicos do Evangelho. E agora isso está fazendo falta. Agora isso está fazendo falta. Então eu queria te preencher de alguns princípios aqui, né, Amandinha, o pessoal todo que está aqui, né? Você foi chamado por Deus, criado por Deus, para ter um relacionamento com Ele. Isso é muito importante para a sua vida. Ele está te esperando. É aquela relação que eu falei da oração, né? Às vezes a gente vai orar quando dorme, né? E a gente faz uma oração rápida ali antes de dormir, e como se Deus tivesse parado naquele momento para ouvir nossa oração. Muito pelo contrário, né? Deus, antes de criar o mundo, ele já queria ter um relacionamento com a gente, conversar conosco, passear na viração do dia pelo jardim, como ele fazia com Adão. Então, quando eu vou orar, a minha atitude diante de Deus, em humilhação, deveria ser assim: Pai, desculpa por estar te deixando esperar, porque o Senhor está querendo falar comigo antes de criar o mundo, e eu só estou vindo agora aqui no último momento, antes de eu dormir. Eu fiz tudo meu dia inteiro, esqueci, entre aspas, do Senhor, mas agora eu vim aqui para falar contigo, né? Então, eu acho que a gente já deveria entrar assim na oração. Senhor, eu sei que o Senhor já está querendo aqui, o Senhor já está aqui me esperando para conversar, então me perdoe esse atraso, né? Porque eu demorei a chegar, porque o Senhor, antes de criar o mundo, já tinha esse desejo de conversar comigo, de se relacionar comigo. Então, são práticas, né, que hoje a gente tem que exercer. Então, o primeiro ponto que eu queria talvez listar aqui seria esse. Deus está te esperando para se relacionar, meu irmão. Ele está querendo. A própria Bíblia diz assim, ó, busca Ele enquanto você pode o achar, ou seja, Ele está disponível. Deus está disponível para nós encontrarmos com Ele, de nós buscarmos e encontrar com Ele, porque vai chegar um dia, um tempo onde nós vamos buscá-lo e nós não vamos mais achá-lo. Não vai ter como mais achar a presença dele. Então, esse é o momento. Ele está lá disponível para que a gente possa procurar e achá-lo, e relacionar com ele, e ser amado por ele, apaixonado por ele, para que isso gere em nós esse crescimento, né? É uma coisa simples, é o primeiro ponto. Vai lá, meu irmão, aproveita esse tempo aí, cara. Busca a Deus, ora a Deus, fala com Jesus, fala com o Espírito Santo, fala com teu Pai dos céus, não teu Pai terreno, né? Aproveita, faz o que você tem que fazer nesse tempo, né? Porque desenvolve isso, né? Acho que a palavra seria essa, desenvolve isso, né? Aumenta essa capacidade que hoje você acha que talvez seja pouca, seja limitada, aumenta essa capacidade, né? Desenvolve isso. Outra coisa, são princípios básicos, né? É pela justiça de Deus que está sobre a nossa vida. Então, assim, você foi justificado por Cristo. Nenhuma condenação há mais sobre a tua vida. O sangue de Jesus, ele é poderoso para nos justificar, para nos livrar de todo mal, para tirar toda a condenação sobre a nossa vida. Então, a gente não pode olhar nessa perspectiva de que o mundo está sob uma pandemia, ou seja lá o que for, está um momento difícil e que foi por causa de alguma coisa errada ou de alguma coisa que você fez. Não, você tem que acreditar, meu irmão, que a justiça de Jesus está sobre você. Então, você está justificado nesse tempo. É a questão de você viver pela fé. Por exemplo,
A Bíblia vai dizer em 2 momentos que o justo, ele vive ou viverá pela fé. Então, para viver pela fé, tem que ser o quê? Tem que ser justo, porque é o justo que viverá pela fé, né? O meu justo vai viver pela fé. Então, o justo viverá pela fé. Então, a gente tem que primeiro entender ou ter uma consciência de justiça sobre a minha vida. E aí sim eu vou poder viver pela fé. Agora, que justiça, né? Não é uma justiça minha que vou lá e dou o troco certo quando alguém me dá o troco errado, né? Vou lá e devolvo quando faço alguma coisa e pratico a justiça. Não é essa justiça, não é a nossa justiça. A nossa justiça para Deus é como trapo de imundícia. Mas é a justiça feita na cruz. Aquela justiça ali que Jesus fez com seu sacrifício nos justificou. Então, essa justiça de Cristo me habilita a viver pela fé. Mas é um princípio básico, você tem que acreditar nisso. Se você não acreditar nisso, você não vive esses princípios básicos da fé, né? E aí você vai caminhando diante disso. Então, talvez o segundo ponto seja esse, né? A justiça de Deus que devemos acreditar que está sobre as nossas vidas através do sacrifício de Jesus e nos habilita a viver pela fé. Hoje eu posso viver pela fé porque Jesus me justificou. Então, são pontos que a gente tem que caminhar. Eu achei muito interessante quem estava na quarta-feira com o pastor Rafael, e ele falou algo tremendo, né? Ele falou que nós não amadurecemos por problemas, né? Não são os problemas da vida que nos fazem amadurecer, muito pelo contrário, nós amadurecemos de glória em glória, quando somos transformados pela glória de Deus. Isso é maravilhoso. Então, é um princípio, a gente precisa viver isso. A gente precisa ter essa ideia, né? Diante desse tempo aí que a gente está vivendo agora, né? Então, eu fico muito feliz quando a gente entende esses princípios básicos e talvez a gente possa abrir aqui, né, para alguém que talvez tenha alguma dúvida, não sei, né? A gente tem pregado sobre isso, pelo menos eu acho que a gente tem pregado sobre isso, né? Sobre você viver uma vida relacional, sobre você entender que Deus te quer como alguém que conversa com Ele, que se relaciona com Ele, que é abençoado por Ele, que tem intimidade com Ele. Nós acreditamos que somos justificados pela fé, nenhuma condenação há sobre as nossas vidas. Essas coisas têm que nos dar esperança agora nesse tempo, né? Então, eu não sei, talvez você que está aqui com a gente na live tenha alguma dúvida sobre a fé, sobre os princípios básicos da sua fé. Não sei, se você quiser perguntar, né, alguma coisa aqui, a Fátima está aqui para responder tudo. Oxente! Nós estamos aqui, né, Fátima, para de alguma forma talvez te ajudar ou se ajudar nesse momento, porque se a gente não tiver uma fé básica em princípios bíblicos, como esse que a gente falou das batalhas espirituais, do relacionamento com Deus, né, da justificação do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, né, do poder que há no nome de Jesus, da autoridade que Ele nos deu. Então, essas coisas a gente precisa estar muito firme no nosso coração para experimentarmos esse tempo, né? Não só esse, como aqueles que estão por vir também, né? Os dias talvez mais difíceis que vêm pela frente, a gente não sabe. O pessoal viu um memezinho, né? O pessoal tudo atrás da coluna assim, tentando abrir a porta para o mês de abril, porque desde janeiro até agora só foi, né? Coisa terrível acontecendo aí. Então o pessoal está com medo até de chegar a abril. O que abril reserva, né? Mas para nós reserva esperança, né? Cristo em nós é a esperança da glória. Então a gente tem que ter isso no nosso coração. Você não pode estar totalmente desanimado por isso que está acontecendo. Tem que haver uma esperança no nosso coração. Por exemplo, né, nossa, a Jussiara falou? Meu Deus, a Jussiara está falando. Entendi nada. Viu? Parou. E são esses pontos que a gente teria que ter como base da nossa fé, né? Então, a minha esperança não é dessa terra, a minha esperança é no reino de Deus. Jesus disse que foi nos preparar um lugar e que Ele viria outra vez para nos buscar, né? Não acumuleis tesouro nessa terra, onde as traças podem corroer,
acumular tesouros no reino de Deus. Então, são esses pontos que a gente tem que estar muito firme agora, tem que estar muito... não andei ansiosos com coisa alguma. Olha quantos versículos da nossa fé básica tem para a gente desfrutar nesse tempo que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. A gente não pode deixar isso de lado. Cuidado, vista as armaduras espirituais, guerreie as lutas espirituais. São coisas que a gente não pode abrir mão de jeito nenhum nesse tempo. Então, vale a pena a gente reforçar isso para que você sinta-se seguro, né? Por mais que a gente não esteja se reunindo fisicamente, a gente está aqui compartilhando com você isso. Você tem que se sentir seguro, meu irmão, por essa palavra, pela palavra básica do Evangelho do Reino de Deus. Jesus disse, eu vou estar convosco até a consumação dos séculos. Então, você tem que acreditar nisso. Eu não estou sozinho nesse tempo. Jesus está comigo, Ele está aqui bem ao meu lado, Ele está bem junto, bem perto, bem ao redor. A Bíblia vai dizer, né, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, são palavras de fé que a gente tem que guardar no nosso coração, né? O Salmo, aquele que habita. Então, assim, tem várias coisas que a gente tem que guardar no nosso coração para esses dias, que são os princípios básicos da nossa fé. Então, Deus, de alguma maneira, quer nos abençoar com isso, quer nos encher com essa palavra de esperança, né? Eu sei que tá talvez muito atribulado os dias, as notícias, as informações, mas como tem sido a sua disposição durante o dia, né? Você está feliz ali trabalhando durante o dia, quem está trabalhando, quem está em casa de quarentena total está ali, você está bem dentro de casa, você está com esperança dentro de casa, ou as suas perturbações, as informações negativas estão influenciando muito em você. Então, são essas coisas que não podem nos fazer sofrer. Você não pode sofrer por isso, meu irmão e minha irmã. Sabe? É como que Deus estivesse nos guardando nesse tempo, nos abençoando nesse tempo, com a sua doce e poderosa palavra, para que a gente possa ficar firme no dia da tribulação. É um louvor que a gente colocou no último encontro que fala isso, né? Que ele é uma torre forte no dia da tribulação, no dia da batalha. Esse é o nosso Deus. Então, esse é o Senhor da nossa vida. Segundo a Crônicas vai dizer, no capítulo 32, versículo 7, que quando o exército da Síria está ao redor do rei Ezequias, ele vai dizer assim para o seu povo, olha, não vos espanteis com o exército que está lá fora, porque com ele está o braço da carne, mas conosco está o braço forte do nosso Deus. Então isso é maravilhoso saber que Deus está conosco, Deus está lutando nós temos esse braço forte do Senhor conosco. Então você precisa crer nisso, ter essa esperança nisso, ter essa vida relacional com esse Deus, se revestir dessa armadura orando ao Senhor. Então esse é um tempo positivo para a gente. Então, de alguma forma, tire toda a tristeza do seu coração. Eu queria que nessa live aqui, ou nesse encontro, você que está triste, meu irmão, seja abençoado pela alegria do Senhor, pela esperança de Jesus na sua vida. Eu creio particularmente que a manifestação dos filhos também vem nesse tempo de dificuldade. Nós temos que ser esse diferencial nesse tempo de dificuldade também. Então, tem um louvor, não sei se é da Igreja Católica ou se é da Igreja Protestante, na verdade, acho que é uma confissão de algum, sei lá, que ele diz assim, onde houver trevas, que eu leve a luz, né? Não sei se alguém aqui conhece. Onde houver desesperança, que eu leve a esperança. Então, é meio que isso nesse tempo. Está um mundo de caos, todo mundo sem esperança. Quem aqui nessa reunião tem esperança? Eu tenho, meu irmão, porque a minha esperança não está nesse mundo, não. A minha esperança está em Deus. A minha esperança está no alto. Quem tem o amor aqui? Eu tenho, porque meu amor não vem desse mundo, meu amor veio dos céus, ele me amou primeiro. Quem tem a luz aqui? Nós temos a luz, porque a luz de Cristo brilha em nós. Então, ele é a luz do mundo, nos fez ser luz. Então, são esses pontos que a gente precisa considerar na nossa vida para, de alguma forma, ser um canal de bênção primeiro para nós, né? Então,
se encha de esperança nessa noite, se encha de esperança nesse dia. Alegre-se, meu irmão, alegre-se. Não deixa a tristeza te pegar, não deixa os desânimos, as dificuldades te paralisarem, sabe? É como um coach mesmo, seja a sua própria superação, o seu eu. Então, creia no Evangelho simples, que ele é poderoso. Ele é poderoso. Tudo que nós falamos aqui está na palavra de Deus e serve como edificação, que era, na verdade, o texto que eu queria até ler. Deixa eu ver se eu consigo ler ainda aqui, que é Efésios também, gente, 4, que diz assim, olha que texto maravilhoso. Versículo 11, Efésios 4:11, diz assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, ele vai falar da igreja, dos 5 ministérios da igreja. Ele fala assim, ó, ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro evangelista, outros pastores e mestres. Querendo, olha só o 12, meu irmão, querendo, buscando. Ou seja, todos os dons, todos os ministérios da igreja, sejam eles os mestres, os pastores, evangelistas, apóstolos e os profetas, têm um único objetivo, um único querer, uma única manifestação da vontade de Deus. Qual é? É o que o 12 diz, o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, percebe que a manifestação da igreja, que é feita através dos dons, tem um objetivo. Qual é o objetivo? Edificar a sua vida, manifestar um crescimento, um aperfeiçoamento na sua vida. Então, creia que essa reunião, por exemplo, é uma manifestação do querer de Deus, da vontade de Deus, para gerar um aperfeiçoamento em nós, para gerar um crescimento em nós, crendo nessa palavra simples que gera crescimento. Olha o 13, até que, ou seja, isso vai acontecer até um ponto. Esse aperfeiçoamento, essa obra do ministério, essa edificação do corpo de Cristo, acontece até que todos nós cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, esse processo nosso de aprendizado, de crescimento, de receber dos dons da igreja, seja do ministério pastoral, do mestre, do apóstolo, do profeta, do evangelista, serve para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então, por isso que eu digo, os princípios básicos que nós pregamos, que nós deveríamos estar pregando, serve para ir te edificando. Então, você tem que ir recebendo isso. Você tem que ir recebendo isso com alegria, com esperança, com amor, recebendo isso de Deus para que você vá sendo edificado, crescendo, sendo aperfeiçoado, até que nós cheguemos ao varão perfeito, à estatura perfeita diante de Deus. E sabe qual é a consequência disso? É o que o 14 diz. Eu amo esse do versículo 11 ao 15, porque ele é uma coisa puxando a outra. Olha o que o 14 vai dizer. Então, é um processo. Deixa eu repetir aqui. É um processo. No 11, ele fala da igreja. Ele está falando assim, ó, Deus está dando os dons à igreja, a homens na igreja, a mulheres na igreja. Ele está dando a capacitação a eles. A nossa capacitação vem de Deus para esse tempo. Então, Deus dá isso com um objetivo. Qual é a vontade? Qual é o querer de Deus? O manifestar de Deus, que é o 12. Que a gente chegue a um aperfeiçoamento para a obra, para a edificação do corpo de Cristo. Aí, até quando isso acontece? Até que a gente chegue à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não é mais só uma parte, agora é completo. Então, essa edificação vem até a completude. Para que nesse processo, o 14 diz assim, ó, que a gente agora viva uma constância. Ele está falando, para que, ou seja, tudo isso acontece com um objetivo. Para que isso acontece? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, olha,
Deus preserva o seu povo, dando a eles uma edificação, uma sabedoria, um conhecimento do Filho, que é Jesus, até que você chegue a uma estatura de varão perfeito, para que você não ande mais sendo levado por qualquer coisa. Qualquer coisa melhor do que essa situação, o vento está vindo, são problemas, são um monte de coisa. Por onde nós estamos sendo levados? É isso, é a consolidação dos princípios básicos não nos fazem ser levados para qualquer lugar ou por qualquer vento de doutrina. É interessante demais isso. E olha o que é mais perfeito. Nem somos enganados por homens com astúcia, que fazem isso fraudulosamente, ou seja, fazem isso com maldade mesmo, quer enganar, quer trazer engano. Quando somos edificados, nós não somos mais levados por esse tipo de pessoa. Então, nós não somos levados por qualquer onda. Eu estava conversando com o pastor Lúcio, ele falou, é verdade, é a casa que está edificada na rocha. A casa na rocha, de Mateus 7, ela não é levada por qualquer tempestade ou por qualquer vento. Ou seja, ela permanece. Antes, versículo 15, só para eu terminar esse raciocínio, versículo 15, antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, meu irmão, mais do que nunca, minha irmã, creia nisso, você está num ciclo de crescimento espiritual na sua vida. Você está num ciclo de amadurecimento espiritual na sua caminhada. Não tem outro caminho, não tem outra saída. Deus quer, Deus tem uma vontade, que é o versículo 12 diz, ele deseja, ele querendo o aperfeiçoamento. Então, Deus deseja o seu aperfeiçoamento. Para isso, ele constituiu a igreja. Para isso, ele deu dons aos homens. Para que você não seja mais levado por qualquer coisa. Para que você não seja mais enganado por homens fraudulentos, por homens que pregam mentira. Antes, você siga no pleno conhecimento do cabeça que é Cristo Jesus. Aleluia, meu irmão. Aleluia. Essa é a ideia do Evangelho de Deus. Essa é a ideia dos princípios básicos. Olha que legal, se a gente fosse continuar no 16, eu amo isso. Ele diz assim, ó, do qual todo o corpo, ou seja, todos nós, somos bem ajustados e ligados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Ou seja, não dá mais para a gente levar a vida ou andar a nossa vida pela vaidade do nosso próprio eu, do nosso próprio sentido. Nós estamos num fluxo de amadurecimento, de edificação do corpo de Cristo, e isso gera também um amadurecimento na nossa vida. Então, meu irmão, se você crê nisso, se você viver uma vida relacional, se você crê nas batalhas espirituais, se você crê nas armaduras de Deus, se você crê no poder do Evangelho, que Jesus está contigo, que maior é o que está em você do que o que está no mundo, você está nessa fé, você está nessa esperança, que é Cristo em você, a esperança da glória, você está num ciclo de amadurecimento, e isso vai gerar coisas boas em você. Então, não desanima nesse tempo. A minha palavra é para que você não desanime nesse tempo, para que você não fique ansioso nesse tempo. Muito pelo contrário, que a alegria do Senhor esteja sobre a sua vida. Como a gente tem falado, acho que a pastora Andréa falou isso, não é tempo da gente bobear, perder a visitação do Espírito Santo, perder a visitação de Deus. Então, mantenha-se de pé, sabe? Tem um texto do profeta que diz, olha, preparai as suas armas do que você tem nas mãos. Então, pega a foice, pega tudo. Não importa a situação que você está passando agora, pega o que você tem e transforma isso numa arma para você lutar nesse tempo. Uau, era isso. Acho que era isso que estava faltando aqui para fechar. Pega o que você tem, não importa se você tem só um pouquinho, se você é como aquela viúva que só tem um pouquinho de azeite, não importa. Começa a derramar isso, derrama isso que vai multiplicar. O azeite não vai parar de correr. Pega o que você tem aí de armas e nos seus utensílios, seja do seu trabalho, seja lá do que for, torna isso uma arma para você lutar, torna isso uma coisa que Deus vai te fortalecer, e isso vai ser uma vitória na sua vida, meu irmão, minha irmã. É isso que eu tenho aqui no meu coração, acho que até agradeço, porque é isso que o Senhor
talvez traduziu para mim agora no texto que eu li de manhã sobre essa luta contra os dominadores. Então, não deixe isso, o medo te dominar, não deixe você mesmo perder o domínio. Então, cresça, amadureça e deixa fluir sobre as armas que você tem hoje. Deixa compartilhar, deixa Deus te mostrar as armas que você tem hoje, deixa Deus te iluminar os olhos do vosso entendimento e deixa Deus abençoar o seu coração com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a carta aqui aos Efésios. Então, meu irmão, minha irmã, nós te abençoamos muito nesse dia. Nossa, você não tem ideia como o nosso coração está sedento em a bênção de Deus vir sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. E isso, de alguma forma, gerar uma alegria, uma expectativa no teu coração, gerar um mover de Deus no teu coração. Então, se alegra, meu irmão, se alegra. Alegre-se sempre no Senhor. Alegre-se sempre no Senhor e Ele vai abençoar a sua vida. Amém, queridos? Eu acho que era isso. Eu não sei mais, eu acho que era isso que eu tinha que compartilhar. Mas eu tô com muita expectativa boa. Eu queria compartilhar isso com você. Esse é o meu desejo aqui. Então, recebe aí essa expectativa boa no seu coração e Amém. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém. Glória a Deus por isso. Quem mais? Cadê? A Jussiara, agora você pode falar. Aparece aí, fala, Felipe. Botou todo mundo para dormir. Sumiram de novo, Sueli. Saudade de ouvir a voz dela. Eu tô sabendo, sua best friend. Amém. Gente, que bom estar aqui com vocês. Maria de Tô Fátima, na todo luta aí, mundo. consegui botar ninguém para dormir ainda. Então, toda... tá com saudade de mim, Suelen? Nada. E aí? Tudo escuro, ó. Tá tentando todo mundo dormir, ninguém dorme. Gente, vamos dormir, vamos brincar de dorme. Quem dormir primeiro ganha. Vamos? Gustavo, vamos brincar assim? Vamos brincar assim? Quem dormir primeiro ganha. Acho que a Alice dormiu só, apagou um só. Um soldado abatido dos 4 que são, né? Ju, Deus abençoe aí, minha irmã. Amém. Palavra abençoada, hein? A gente ora de manhã, à noite Deus responde. Que bênção, que bênção. Aleluia. Tchau, Amanda. Tem 2 Amanda aí hoje. Tchau, Amandas. Tchau. Boa quem noite, mais? pessoal. Deus abençoe. Tchau, Maria de Fátima. Palavra Tchau, abençoada, pessoal. Deus como abençoe. sempre. Deus é bom. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Que a gente Márcia. rompa Amém. do dia a dia, das lutas, das dificuldades, que possamos permanecer. Em nome de Isso aí. Jesus, tá? Deus é bom, Deus tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente nas horas difíceis, nas tribulações. Que possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança em meio a essa calamidade. Que possamos guardar a palavra do Senhor, que é semeada no nosso coração, para que dê frutos bons. Que a gente não deixe essas palavras se perder diante das adversidades e das angústias. Os dias são maus, mas se os nossos pensamentos estiverem voltados para as coisas dos céus, do reino de Deus, todas as coisas vão acontecer e a gente vai passar e a gente vai ver que Deus cuidou de todos nós. Porque Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Mas que tenhamos esses momentos de dificuldade, a gente sabe que Deus tem cuidado da gente. Eu tenho certeza de que cada um de nós é prova viva desse cuidado de Deus. Se você não tem visto esse cuidado, é porque você não tem olhado para as coisas que são de Deus. Você tem olhado para as circunstâncias. Tem uma música muito boa que eu gosto e tinha uma amiga minha que cantava maravilhosamente. Eu não sou cantora não, tá, gente? Mas ela dizia assim, não olhe a circunstância, não, não, não. Olha o meu Senhor, olha o seu amor, seu grande amor, não me guio por vistas.
Alegre estou. Não sei se vocês já ouviram essa canção, mas ela é incrível e fala sobre essa questão de você não olhar as circunstâncias, não olhe as circunstâncias, não olhe as situações difíceis, olhe para o autor e consumador da sua fé, esteja firme em Deus, traga esperança ao seu coração, se alimente das coisas que são verdades, que são eternas. A gente traz muita aflição sobre nossos corpos, sobre nossas mentes, e a gente vai ficando doente por conta das circunstâncias do dia a dia, das situações corriqueiras. E as coisas corriqueiras, elas são passageiras. Elas são passageiras. Se hoje a gente está sofrendo, se a gente está chorando, chore hoje, mas amanhã levante, cante. Profetize sobre sua vida, profetize sobre seu corpo, não aceite aquilo que é mal, porque já basta cada dia o seu mal, o dia é mal, hoje, amanhã ele vai ter fim. Use das palavras que são liberadas sobre sua vida. Aproveite as bênçãos que Deus libera sobre você. As palavras que a gente tem recebido, mesmo em casa, têm sido de grande valor. Então, não rejeite essas palavras, sabe? Pratiquem isso. Essa palavra hoje, de você se revestir da armadura de Deus, é muito poderosa. Se você se dedicar a se revestir das coisas que Deus tem para você, a fé, sabe? Exercitar a fé. Como é que eu exercito a minha fé? Será que é eu me apegando àquilo que é mal ou me agarrando àquilo que me dá esperança? Então, essa palavra ela precisa ser vivenciada, ela precisa ser exercitada na sua vida, na minha vida. A gente não pode mais continuar da mesma maneira que estávamos. O pastor estava falando essa passagem sobre Efésios capítulo 4, que é incrível. A gente precisa amadurecer, a gente precisa crescer, a gente precisa exercitar o que somos em Deus e parar de viver como meninos, voltando toda hora para tomar leitinho. A gente não pode mais continuar nisso. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite de paz, uma noite abençoada, uma noite em Deus, que Deus trate dos nossos corpos. Minha oração é essa, que Deus trate do que somos, do que temos colocado diante de Deus. Minha oração tem sido para que o meu altar seja limpo. O que você tem colocado no altar de Deus? O que você tem levado como sacrifício para o altar de Deus? O que você tem sacrificado para Deus? Porque Deus ele não se agrada de sacrifício de mortos. Sacrifício de morto Deus não quer. Mas que a nossa vida seja esse sacrifício, um sacrifício onde a gente reconhece o que deve sair, o que deve permanecer, o que deve ser ofertado, o que deve ser rejeitado, o que deve ser colocado, o que deve ser retirado. E que a gente possa, em nome de Jesus, prosseguir. Porque eu tenho certeza, se estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, a gente vai sair mais forte. A gente vai sair mais forte. E ainda que a gente esteja morto, a gente vai viver. Porque Jesus disse para Marta e Maria, desesperados, porque Lázaro estava morto e tal. Olha, se creres, verás a glória de Deus. E ainda que estiver morto, vai viver. Então, eu quero profetizar isso sobre o que estiver morto, sobre a sua vida. Que haja vida. Se tiver alguma área morta na sua vida, sentimental, espiritual, financeira, algum sonho que foi morto, eu quero profetizar com a autoridade que Deus me dá, em nome de Jesus, nessa noite, que haja vida. Que o sopro de vida vinda do Espírito Santo de Deus seja soprado sobre nós. E que saia pelo poder do nome de Jesus. Essa condenação de morte, esse espírito de morte, esse espírito, sabe, de desengano, de ilusão, de que fez você talvez parar e desacreditar do que Deus tinha para a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo vida. Que haja vida. Que haja vida em nós. Que possamos nos levantar e nos erguermos pela autoridade do nome de Jesus Cristo. E que aquilo que cheirava mal possa sair com vida. Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vê se é essa aqui, ó, Fátima. Oi? Vê se é essa. Essa paz que eu sinto em minha alma. É essa mesmo. Não é porque tudo me vai
essa paz que eu sinto em minha alma. É porque eu sirvo, é porque eu sirvo a quem me é fiel. Ele é fiel na sua vida. Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor. Não me guio por vista. Alegre vou.
comigo: o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar. Levante bem alto as suas mãos. Em lugares altos, altos. Receba a força do Senhor. Aleluia. Que música doce, gente. E esse vídeo geralmente aparece para quem está com problemas no casamento ou não conhece o marido suficiente. Eita! Não é esse vídeo não, gente. Não era isso, não. Não era, não. Mas era essa canção. Olha quem chegou. Que top. Ela é uma canção. Ela é uma canção muito antiga e eu tinha essa amiga. Eu tenho ainda, mas moro em Pernambuco. E ela, quando cantava, sabe, ela cantava com a alma. E eu ficava assim, sabe quando você nada? Eu nadava na beleza de vê-la cantar. Diante do trono fica no chinelo. Mas ela cantava lindamente, porque ela cantava com a alma. E era o processo que ela estava passando, sabe? E era muito lindo, porque ela cantava mesmo diante das adversidades que ela estava passando. E ela era uma garota que sofria muito perseguição através da mãe dela. A mãe dela perseguia muito ela, fazia ela sofrer demais. E ela chegava na igreja arrasada, e quando ela recebia a oportunidade, ela cantava assim, com a alma, com o espírito, e era muito lindo. E eu lembro muito dessa canção. Quando eu passo por alguma coisa assim, eu lembro e eu canto essa música, porque é isso. É linda. Eu acho linda, particularmente, né? É uma das que eu mais amo. Eu sou antiga, né, gente? Eu gosto de música antiga, eu gosto dessas coisas assim. Vira e mexe, que a Glícia tá rindo. Hã? Glícia rindo. Glícia! Paz, Glícia! Tira do mudo aí, moça. Deixa eu ver se eu consigo Ai, tô rindo. Agora sim. Boa noite, meu amor! Boa noite, Paty. Como é que você tá? Eu tô ótima, graças a Deus. Estou bem. Que E bom. você? Estou ótima também, graças a Deus. Que bom, mulher. Você dá sempre com esse sorrisão aí no rosto, isso é muito bom. Tem que rir, cara. Eu não consigo ficar sem rir. Eu tenho. Acho que faz parte de mim. Que bom. Cadê as crianças? Estão bem? Estão bem também. Eu acabei de chegar. Mas estão bem. Olha lá o pequeno, ó. Jamil. Passou lá atrás. E aí, bonitão? Dá um tchau assim pra ela. Dá tchau para todo mundo. Pastor Renan tá te vendo. Pastor Andréia. Bom, pessoal, é isso. Boa noite. Muito bom estar com vocês. Saudades. Um abraço para todos. Para vocês também. Tchau, gente. Deus abençoe a todos. Uai, já terminou? Vai! Começamos 9h30. Eu vou ter que protestar aí para começar mais tarde um pouquinho, só mais um pouquinho. Vamos pensar. Quero ver. Você chega às 10, né? Não, eu chego às 10h30. Saio do trabalho 10 horas e chego 10h30 em casa. Nossa. É assim. É bênção, né? Também, gente. Tô com saudade de vocês. Deus é bom. Também estamos. Vem quando? Cara, eu assim, aqui tá tudo meio louco com essa questão do corona e nem sei se eu vou ter férias, que estava programado para junho. Já não sei mais. Folga, ia ter folga. Esse final de semana eu ia tirar folga, já não vai ter mais folga, suspender as folgas. Então, realmente não sei, mas tá em Deus. Deus é quem sabe, né? Mas eu profetizo, cara. Eu profetizo que em dezembro eu estou aí. Eu profetizo que eu estarei aí sim, em nome de Jesus. Dezembro. Amém. A gente recebe. Amém. Vai ter que receber mesmo, porque não tem jeito, não. Recebo só um dia, depois... Meninas, beijo para vocês. Beijo. Tchau, gente. Então, depois a gente fala, dona Glícia.
Tá bom, fica na paz. Fica na paz, gente. Valeu, Léo. Te amo. Tchau, cara. Tchau, Sueli. Fica com Deus. Tchau, povo. Tchau, Amanda. Tchau, Amanda. 2 Amandas. Tchau, Maria de Fátima. Tchau. Tchau, Rafa Snau. Tchau, povo. Tchau, Jussiara, Felipe, crianças. Cadê, André? Tchau, todo mundo. André já foi, não sei o que aconteceu, ela caiu. Ih, Deus levou- abençoe, gente. Amanhã estamos aí, hein? Alex, Amém. e Tchau, Amanda, tchau. e Suelen e Léo. Isso, É amanhã, né? É. Então, beleza, estamos firme. Fica na paz. Que isso, Léo? Que isso, Léo? Planilha, né? Proposta, bênção. Então tá bom. Se é bênção, tá bom. Tá bom, gente. A gente se fala amanhã. Tchau. Na paz. Tchau. Me lembrem de cortar o final, que eu sempre deixo esse final que quase ninguém sai. Tem que cortar da live, né? Sueli, tu que prepara os vídeos aí. Tem que cortar esse final que a gente fica só enrolando pra sair, ninguém sai. Eu fico esperando até o final, até só desligar. Eu vou desligar. Tchau, Rafa. Rafa tá sem microfone. Agora vai.